Provérbios capítulo 26, verso de número 2. Provérbios 26, 2, a Bíblia diz da seguinte forma: como o pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Olha isso. Como ao pássaro o voar, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. É embasado nesse versículo e em outros que eu vou estar lendo aqui, que nós vamos trazer o comentário aqui. Então está bem claro, né? Está bem claro na Bíblia Sagrada que maldição existe. O que é uma maldição? A maldição nada mais, nada menos é do que uma autorização para que uma obra do mal, para que um espírito maligno venha trabalhar em uma área da nossa vida ou em várias áreas da nossa vida. Então, maldição é uma autorização, uma legalidade, uma permissão para um espírito maligno trabalhar em uma área da nossa vida ou em várias áreas da nossa vida. E a maldição, ela existe. Existem várias fontes e várias vertentes que gera uma maldição na vida de uma pessoa. E é sobre isso que nós vamos comentar dentro desta oportunidade. A Bíblia diz, como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa ela não virá. Se nós formos observar, a maior causa de maldição na face da terra, a maior causa de maldição é o pecado. O pecado é o maior portal para que uma maldição venha atuar na vida de uma pessoa. Toda vez que você, que nós pecamos, nós abrimos uma porta para uma maldição entrar na nossa vida. Toda vez que eu e você praticamos alguma coisa de errado, nós automaticamente estamos abrindo uma porta para a maldição atuar na nossa vida, atuar na nossa história e também na nossa família. Há muitas pessoas que dizem assim, pastor, e faz a pergunta, pastor, a maldição hereditária que vem da árvore genealógica, esta maldição existe? Não é somente a Bíblia Sagrada que fala que a hereditariedade no tocante à maldição existe. A própria ciência reconhece a maldição hereditária dentro da árvore genealógica. Por exemplo, toda vez que você vai ao médico, que você vai fazer um exame, né? Um exame ou algo semelhante, né? Mais aprofundado, o atendente, a secretária, alguém que trabalha ali direto ao médico que vai te consultar, primeiro, esta pessoa vem e faz uma sabatina. Nesta sabatina, ali é feita algumas perguntas que nada daquelas perguntas diz respeito a você. 90% das perguntas diz respeito à sua árvore genealógica. E as perguntas, muitas das vezes, você que já passou por isso, você pode até escrever na linha do tempo, começa da seguinte forma: escuta, você tem alguém na sua família que tem problema cardíaco? Né? Aí você diz, não. Você tem alguém na sua família que já sofreu algum derrame ou algo semelhante? Não. Você tem alguém na sua família que é diabético? Aí você diz, tem o meu pai. Ah, tá. Aí a pessoa anota, o pai. Você tem alguém na sua família que tem problemas, ou alguém da sua família já morreu de câncer? Aí você diz, tenho. A minha tia. A pessoa vai anotando. Mas por que tudo isso? Aí no final, né, para concluir, a pessoa diz, você tem alergia a algum tipo de injeção, algum tipo de medicamento que venha a ser aplicado no seu corpo? E aí a pessoa diz, não tem alergia de nada. Então tá bom. Ou quando tem alergia, diz, eu tenho alergia a tal tipo de injeção. Ali naquela sabatina que foi feita antes do médico, naquela sabatina,
o teu histórico familiar, o histórico da tua árvore genealógica, já vai decifrar para o médico o tipo de exame que ele vai fazer para saber qual é o seu problema. Dentro das indicações do que você vai dizer, que a tua parentela, que os teus patrícios, teus pais, tios, avós sofreram, só de você citar alguém por ali, já dá para ter mais ou menos uma noção do que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque até os médicos entendem que existe hereditariedade na área das enfermidades, que existe hereditariedade na área das doenças. E se existe hereditariedade na área das doenças ligado à árvore genealógica, existe hereditariedade também em outras áreas da nossa vida. E é isso que nós precisamos abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para compreender essa realidade, porque há muitos pregadores, muitos, não é pouco não, muitos pregadores que batem na tecla que maldição hereditária não existe, que bate na tecla que maldição não existe, que isso é tudo invenção de pastores da linhagem pentecostal, de pastores neopentecostal, isso e aquilo, mas maldição hereditária não existe, quando está comprovado que maldição hereditária existe. Tá, pastor, e como que acontece essa questão da maldição hereditária? Preste atenção nisso que eu vou te falar. Ouça com muita atenção. A pergunta que eu recebi, muitas, na live de ontem, quando eu falava a respeito de palavras que não podem, que nós não devemos mencionar para os nossos filhos e netos, eu vi muitas pessoas fazendo essa pergunta e eu deixei para responder neste dia de hoje. Como que acontece a maldição hereditária? Nós lemos aqui que como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não virá. O grande problema é que a maioria das pessoas dão motivo, dão causa para a maldição entrar na sua vida. Como assim? Eu vou te citar um exemplo. A maioria de nós, quando éramos crianças, que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos tutores, nossos mentores nos amaldiçoaram em palavras, a maioria dessas palavras surtiram e surte efeito contra a nossa vida, mesmo na fase de adulto, porque nós abrimos um precedente para aquela maldição entrar. Como que eu abri, pastor, o precedente para a maldição? Eu vou te citar um exemplo. Você era um menino, uma menina, uma criança. O seu pai e a sua mãe disse para você da seguinte forma: eu não quero que você vá brincar na casa de fulano de tal. É a ordem. É teu pai, é tua mãe, é teu avô, é tua avó. É alguém que exerce autoridade sobre você. É o teu mentor, é a tua mentora, que deu a ordem que não era para você ir. E aí, a pessoa virou as costas, foi para os seus afazeres, quem sabe foi trabalhar, foi para algum compromisso. Quando esta pessoa voltou, aonde você estava? Lá na casa do fulano ou da fulana que ele e ela proibiu você ir. Lá na casa do Beltrano que ele e ela disse que não era para você ir. E aí, dentro de uma falta de conhecimento, dentro de uma falta, digamos, de uma educação espiritual, de um ensinamento espiritual, eles então, com uma vara, com um cinto, ou com qualquer outro tipo de coisa lá que ele usava para te bater, começou a te bater e a te xingar. Te bater e te xingar. Isso, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, e te amaldiçoando, te xingando, sabe? Falando um monte de horrores em cima da sua pessoa. Aquilo que aquela pessoa estava fazendo e falando, a partir daquele instante, passou a valer na sua vida. Por quê? Porque você deu motivo. Nós acabamos de ler que a maldição sem causa, ela não vem. Mas você deu a causa porque você desobedeceu. A desobediência é uma causa de maldição. A desobediência é uma porta aberta para a maldição entrar na vida da pessoa. E aí, quem sabe, os dias começaram a passar e você foi sofrendo, vivendo tudo aquilo que foi profetizado sobre a sua vida.
Você foi vivendo tudo aquilo que foi falado sobre a sua vida. Tá, pastor, mas e aí? A maldição ainda está em mim ou não está em mim? Nós já vamos chegar lá. Calma aí, nós já vamos chegar lá. Então, a maldição hereditária, ela vem sobre nossas vidas e veio sobre a vida de todos, na maioria das pessoas. Por quê? Porque lá na infância, quando foi proibido o homem, a mulher, a moça ou o rapaz fazer qualquer coisa, a pessoa desobedeceu a ordenança do pai, a ordenança da mãe, a ordenança, né, do avô, da avó. E essa desobediência é uma porta aberta para que tudo que foi falado venha prevalecer na nossa vida. Pastor, mas muitas das vezes meu pai falou, minha mãe falou, meu avô falou, e eu não devia, eu não tinha feito nada de errado. Se você não fez nada de errado, então as palavras que ela falou, simplesmente foram lançadas ao vento e não têm efeito. O que faz a maldição proferida por um pai, a maldição proferida por uma mãe, o que faz a maldição proferida por um avô, por uma avó, ter efeito na vida de uma criança e dali em diante desencadear uma vida de sofrimento até a fase adulta, o que faz isso ter efeito é a porta de desobediência está aberta. Toda vez que eu e você desobedecemos, né? Toda vez que eu e você desobedecemos, nós simplesmente abrimos uma porta para a maldição. A desobediência é o pecado, e o pecado é a porta para a maldição. Então, a maioria das pessoas que hoje estão vivendo debaixo de uma maldição, né, de uma maldição proferida por um pai, proferida por uma mãe, de uma maldição proferida, né, por um avô, por uma avó, a maioria dessas pessoas abriram porta para essa maldição ter efeito na sua vida. Pastor, eu não abri. Se você não abriu portas, então a maldição não tem efeito na sua vida. A Bíblia Sagrada é bem claro, quando Deus falou com Moisés no Monte Gerizim, Deus ali deu uma relação, né? Deu uma relação de coisas que poderiam acontecer se os filhos de Israel desobedecessem a palavra de Deus. E coisas que aconteceria de bom se os filhos de Israel obedecessem a palavra de Deus. Então, a maldição, a base da maldição é a desobediência. A desobediência a quem? A desobediência a Deus e também aos nossos superiores. No caso, na ocasião, como eu estou falando de maldição hereditária, a maldição que nós herdamos através de palavras que o pai, que a mãe proferiu, que o avô, que a avó e que todos proferiram, né, sendo pessoas que têm autoridade sobre nossas vidas. E aí, pastor, e como que faço? Não é só essa maldição proferida. Existe a maldição também que está na genética de uma árvore genealógica. Eu estou te explicando de maldições proferidas, eu acredito que você compreendeu. Se você entendeu aí, me dê um sinal de fé aí, me dê um like aí, diga assim, ó, você entendeu sobre a maldição proferidas pelos pais? Deu para você entender? E você que está aqui, todos nós não podemos negar que quando nós éramos criança, muitas das vezes nós éramos desobedientes. Muitas das vezes eles falavam para nós assim, os pais, os avós, não vá por aqui. E a gente ia. Não faça isso. E parece que é aí que dava vontade de fazer. E esse fazer, descumprindo uma ordem de um pai, de uma mãe, de um avô e de uma avó, é uma porta de desobediência que gera a maldição hereditária. A maldição proferida. Muitas das coisas que seu pai, que a sua mãe, que o seu avô, que a sua avó proferiram contra a sua vida, não tiveram efeito naquele momento e nem no decorrer dos dias, porque você não estava errado. Você não estava errada. E por você não estar errado naquela ocasião, então o que eles falaram foram palavras ao vento. Mas muita coisa que que eles falaram tiveram efeito em nossa vida. Por quê? Porque nós desobedecemos. Nós estávamos em desobediência. Nós estávamos simplesmente fazendo aquilo que era contra a vontade deles. E automaticamente isso é uma porta aberta para que o mal venha atuar e agir sobre nossas vidas. Tá, pastor? Qual mais a outra maldição hereditária? De que maneira que ela atua? Eu disse de maldição hereditária que herdamos através de palavras dos nossos mentores.
Existe outra vertente de maldição hereditária. Deixa eu só pedir para você. Olha as pessoas dizendo, eu era arteira, eu era terrível. Olha aí, tá vendo? Eu era terrível, eu era desobediente. E isso gerou o quê? Maldição hereditária. E como fazer, pastor? Nós já vamos chegar lá. Segura aí que eu estou explicando para você até nós chegar aonde realmente a mensagem vai nos conduzir. Deixa eu te pedir, você já deixou o seu like? Não deixou ainda? Deixa o seu like para cima. Vamos romper esse algoritmo que está baixa a nossa audiência aí. Deixa Deus te usar, tá bom? Olha aí, eu era rebelde, eu era pimenta, tá vendo? Olha as pessoas escrevendo aí, ó. Então você imagina as portas que você, né, que abrimos através da nossa rebeldia, através da nossa desobediência, através da nossa situação do jeito de ser, as portas que nós não abrimos para as palavras pesadas que os nossos pais e avós, nossos cuidadores, proferiram muitas das vezes na hora da raiva, né? Olha, eu era desobediente à minha mãe, tá vendo? Só de você reconhecer isso, você sabe que automaticamente essa desobediência era uma porta aberta. Tinha gente aqui que apanhava e continuava desobedecendo. Apanhava e continuava daquele jeito, que só Deus para ter misericórdia. E o que é isso? Isso automaticamente gerou uma porta de maldição. Olha aí quantos que eram pessoas que eram respondona, né? Respondia, estava apanhando e respondendo. Apanhando e nem lágrima saía. Só gemia nas cintadas e nas varadas que estava tomando, mas não chorava de tão terrível que era. E automaticamente a porta de maldição sempre se abrindo. E quem sabe você viveu na sua vida dores tenebrosas, momentos terríveis, sabe? Tá, pastor, qual é a outra porta? Escuta aqui, eu vou te falar a outra porta. A outra porta de maldição hereditária é a nossa própria árvore genealógica. A nossa própria árvore genealógica é uma porta de maldição, que isso precisa ser tratado na vida de cada ser humano na face desta terra, para que esse ciclo venha a ser quebrado na presença de Deus. Como que isso acontece? Deixa eu explicar para você aqui. A Bíblia Sagrada nos mostra a história de Abraão. Abraão, ele casou com Sara, e Sara era uma mulher estéril. Precisou Abraão, junto com Sara, orar muito para que Deus viesse abrir a sua madre e ela dar um filho para Abraão. Abraão com quase 100 anos, Sara com mais de 90, né? Na presença de Deus. E aí Deus deu Isaac. Isaac cresceu, Isaac casa com Rebeca. Rebeca também era estéril. Precisou Isaac orar muito diante de Deus para Deus abrir a madre da sua mulher e automaticamente ela gerar filho. Foi quando nasceu dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó cresceram. Jacó casou. Jacó casou com Leia, que era Lia. Depois de 7 anos, casou com Raquel. Raquel, que era a mulher que Jacó amava, a Bíblia diz que ela era estéril. E precisou Jacó orar muito para Deus abrir a madre de Raquel e ela gerar filhos. Então você começa a observar. Abraão teve uma mulher estéril. O filho Isaac casou, tinha uma mulher estéril. Isaac teve filhos, que foi o filho escolhido por Deus, Jacó. A mulher de Jacó, que ele amava, que era Raquel, também era estéril. E como que esse ciclo se quebrou? Satanás sempre trabalhando para esse ciclo de sofrimento e essa obra maligna continuar tendo efeito na vida dos nossos pais, dos patriarcas. E qual foi a armadilha que Satanás armou para tentar manter essa porta de maldição, de esterilidade na família da herança de Abraão? Ele preparou um espírito de prostituição. Preparou um espírito de prostituição para tentar com a vida de José. Se José caísse em prostituição com a mulher de Potifar, ali era a porta para o espírito de esterilidade continuar atuando na árvore genealógica do pai Abraão.
por Jacó resistir o espírito de prostituição que estava na vida da mulher de Potifar, a Bíblia Sagrada nos aponta e nos mostra que José, a sua mulher, já não foi mais estéril. Ele teve Efraim, Manassés, os seus filhos, que não vieram de um útero de uma mulher estéril. E de lá em diante, todos então continuaram dentro da árvore genealógica de José, procriando normalmente, mas aquele ciclo de maldição foi bloqueado por José resistir o pecado da prostituição com a mulher de Potifar. Então, esse sofrimento que aconteceu na família de Abraão, esse sofrimento foi estancado, foi paralisado quando José resistiu o pecado e a tentação que a mulher de Potifar ofereceu contra a vida dele. Se você for observar, Davi foi o mesmo processo, só que Davi fracassou. Qual foi o processo? A história da árvore genealógica de Davi foi uma história muito linda, até chegar em Davi. Quando chegou em Davi, que era para a história se consolidar e ser uma história gloriosa, o próprio diabo trabalhou na mente de Davi e ele então cai em prostituição com Betseba, mulher de um dos guerreiros do seu exército, chamado Urias. Ele cai em prostituição e ali desencadeia uma maldição em toda a árvore e em toda a herança de Davi. O próprio Deus disse para Davi assim, Davi, é o seguinte, eu vou colocar para você algumas opções. Você prefere cair na mão dos homens, ou diante da mão do Deus Todo-Poderoso? Qual é a escolha que você faz? E Davi disse, eu quero cair diante da mão de Deus, porque na mão de Deus, automaticamente, há misericórdia. E na mão dos homens não há misericórdia. E aí Deus diz, tudo bem, mas a tua casa sempre vai viver em perseguição, em conflito, em dificuldade. A tua casa não vai ter paz, Davi, por causa dessa atitude que você teve. Davi foi perdoado, mas a consequência não tem como ser evitada. Davi foi poupado, mas a consequência daquilo que ele cometeu continuou se estendendo por toda a sua família. Salomão teve uma vida sentimental totalmente atribulada. Salomão foi um homem de 1000 mulheres, 700 mulheres, 700 mulheres e 300 mulheres, 700 concubinas. E mesmo assim, Salomão não foi um homem feliz. Salomão teve 1000 mulheres e não foi feliz na vida sentimental. José, que resistiu ao pecado, teve uma mulher e foi um homem feliz. E além de Salomão, Absalão foi uma perturbação. Toda a casa de Davi passou a viver o tormento da maldição daquela porta que foi aberta através do pecado que ele cometeu com Betseba. Perdeu o filho que ele fez em Betseba, naquele ato de prostituição, e todos os transtornos aconteceram na vida de Davi. Então, como que funciona a maldição hereditária dentro de uma árvore genealógica? Quem sabe você não conhece o teu bisavô, não conheceu o teu bisavô, não conheceu a tua bisavó, mas você pode ter certeza do que eu estou te falando. Tem muita gente aqui que está sofrendo os golpes da maldição dentro da árvore genealógica no tocante à vida sentimental. A avó foi uma avó que sempre sofreu com o avô no casamento. O homem traía ela e vivia em roda de amigos, em boteco, em jogatina e aquela coisa toda. A avó sofreu assim. A tua mãe, quem sabe, casou e viveu isso. E você casou e tem vivido isso, ou quem sabe já viveu exatamente isso. E assim sucessivamente. Você consegue compreender? As pessoas muitas das vezes não param para avaliar a árvore genealógica da sua família. Mas se você parar para avaliar, você vai ver que muitas coisas que aconteceram na vida da sua mãe, que aconteceram na vida do seu pai, aconteceu na vida dos seus avós e tem acontecido também na sua vida, e isso reflete na vida dos seus filhos. Por quê? Porque a maldição visita até a 4ª geração. A maldição visita até a 4ª geração. Então, bisavô, avô, pai e filho. 4 gerações. Você consegue compreender? Então, de você que está me assistindo, você precisa se arremessar 3 gerações para trás.
Você já é uma geração. Aí você arremessa para os teus pais, para os teus avós e para os teus bisavós. Então, é essa a maneira de você começar a calcular a sua árvore genealógica. Você está aqui. Você é o marco zero, né? Os teus filhos vão fazer a contagem partindo do bisavô deles. Você vai fazer a contagem partindo dos teus bisavós. Então, você está aqui. Você conta seus pais, seus avós, bisavós. Dentro dessa contagem, você começa a avaliar. Avaliar o quê, pastor? Avaliar as áreas da nossa vida. As áreas que regem a nossa vida. Quais são as áreas que regem a nossa vida? As áreas que regem a nossa vida é o quê? Vida espiritual. Como era a vida espiritual dessas pessoas? E, pastor, a vida espiritual deles, eles eram envolvidos com macumba, envolvidos com o espírito do feitiço, envolvidos com tanta coisa que não presta, que só Deus para ter misericórdia. Pois é, então você já começa a avaliar o lado espiritual como era. Avalia o lado sentimental, o lado família, como era. Como foi o cabo da vida do teu bisavô, do teu avô, como que estão os teus pais e como você está no momento. O que mais? Você avalia a área financeira. Quantas pessoas aqui que a história que os teus pais, que os teus tios, que todo mundo lá na família conta, é que teu bisavô, que o teu avô era um homem muito rico, era um homem dono de muitas posses. E como que foi o fim dele? Morreu no nada, morreu na miséria, perdeu tudo em jogo de baralho, perdeu tudo com a mulherada nos cabarés, perdeu tudo, foi roubado, foi enganado, foi passado para trás, fizeram um feitiço brabo contra ele e morreu em cima da cama míngua. E assim são as histórias tenebrosas que muita gente conta da herança na família, que herdou do bisavô, do avô e daqueles que vieram lá de trás. Pastor, meu avô, meu bisavô eram missionários, eram pastores, eram pregadores. Então você já pode imaginar que você tem uma raiz do evangelho dentro de você. E assim sucessivamente, todos nós, se nós olharmos um pouquinho para trás, para a nossa árvore genealógica, nós vamos conseguir detectar o porquê que nós sofremos muitas das vezes sem explicação no momento. Você consegue compreender o porquê que nós enfrentamos problemas em certas áreas da nossa vida que a gente não consegue entender? Por que na vida sentimental não dá certo? Dá uma olhada para trás da sua árvore genealógica, o que se passa. O porquê que na vida espiritual é esse altos e baixos, sempre capengando, nunca está firme. Quando acha que vai se firmar, vem a notícia ruim e a pessoa volta a estaca zero. O porquê de tudo isso? O que mais, pastor? Eu disse vida espiritual, na área sentimental, na área financeira e na área da saúde. Como que é a árvore genealógica na área da saúde? Você já parou para avaliar da sua família se não tem um histórico de pessoas que morrem com câncer? Você nunca parou para avaliar o histórico da sua família se não tem pessoas que morrem com infartos fulminantes? Pessoas que morrem com derrame cerebral? Pessoas que, enfim, que morrem de acidentes trágicos. Outros têm a maldição hereditária de sempre um membro da família morrer matado com facada ou com tiros. O que é isso? Maldição hereditária. O avô foi um bandido. O pai morreu no crime. E o filho? O filho agora já está comandando o tráfico do bairro que mora. O que é isso? Maldição hereditária, espírito maligno. E nós precisamos ter a nossa mente aberta para nós entendermos isso, senão nós vamos ficar agindo como muitos religiosos que tem por aí, que você vê, né, como você viu aí na linha do tempo, pessoas religiosas que não sabem de nada, não conhecem nada de Bíblia, ali colocando, né, o seu parecer, a sua maneira de pensar, sem base nenhuma bíblica, apenas dizendo, aceitou Jesus, tudo se acabou, aceitou Jesus, tudo mudou. Se aceitou Jesus, tudo mudou, por que tem gente que aceitou Jesus e continua sofrendo do mesmo jeito? Se aceitar Jesus mudou tudo, então por que tem gente que continua sofrendo? Ah, aceitar Jesus tudo mudou. O dia que aceitou Jesus tudo mudou. O senhor está ensinando coisa errada. Se aceitar Jesus muda tudo, por que tem gente que aceitou e a vida continua o mesmo sofrimento? Se aceitar Jesus tudo mudou, por que tem gente que aceitou Jesus e está canceroso igual a mãe esteve e igual a avó esteve? Diga para mim, por quê?
Nós precisamos abrir a nossa mentalidade para nós entender que as coisas espirituais não funcionam automaticamente. No reino de Deus não existe nada automático. No reino de Deus se faz necessário uma pagada de preço, se faz necessário um esforço da parte da pessoa. Ah, aceitou Jesus, tudo mudou. Se aceitar Jesus, tudo mudou, por que a vida sentimental continua o mesmo tormento que a mãe viveu e que a avó viveu? Por que continua? Você está entendendo? Agora sim, agora, depois de 40 minutos que eu falei, se alguém tem algum argumento contra o que eu estou pregando, agora é hora de escrever. Cadê o rapaz que estava escrevendo? Agora é hora dele escrever. Agora eu já dei um parecer bíblico, já expliquei, já falei. Agora é hora dele escrever. Você consegue entender? Não só ele, mas qualquer outra pessoa que está aqui, que tem alguma contradição, alguma objeção, escreva aqui na linha do tempo. Porque a realidade é só, pastor, então eu não aceitei Jesus. Aceitou. Quem sabe você aceitou Jesus. E aceitou de todo o teu coração. Mas precisa haver, sabe, uma quebra de vínculo. Para José quebrar o vínculo da maldição que vinha desde Abraão, no tocante à esterilidade da família, não foi apenas José falar, eu sou de Deus, glória a Deus, eu não estou em pecado. Não, ele precisou ter uma resistência contra o pecado, para que o mal não venha atuar, não viesse atuar mais na vida dele. Então nós precisamos entender. Aí fica a pergunta. Qual a pergunta, pastor? Muitos dizem que a maldição hereditária, ela se acaba quando aceita Jesus. Amém. Então me responda, por que tem gente que continua, vivendo o mesmo sofrimento? Se a maldição hereditária termina quando aceita, por que tem gente sofrendo da mesma doença que a mãe morreu e que o avô morreu? Por que tem gente vivendo a mesma miséria que o pai viveu e que o avô viveu? Por que tem pessoas aqui vivendo os mesmos problemas que os antepassados viveram? Se é só aceitar Jesus. Às vezes as pessoas, escuta o que eu vou dizer para você. Às vezes as pessoas, por falta de atitude, por falta de coragem para mudar, elas simplesmente jogam tudo, como diz ditado, para o mundo espiritual, e se Deus quiser muda, se Deus não quiser fica do jeito que está. Não, meu amigo, eu aceitei Jesus, nós precisamos fazer por onde a maldição hereditária ser quebrada. Se nós não fizermos por onde a maldição hereditária ser quebrada, deixa eu ver aqui quem está falando aqui, vamos lá. Pois é, então, mas essas maldições hereditárias são mais poderosas do que o sacrifício da cruz. Não é questão de que a maldição hereditária é mais poderosa do que o sacrifício da cruz. O grande problema é que o sacrifício da cruz foi perfeito, mas a atitude de quem está aceitando o sacrifício não está sendo perfeita. O sacrifício foi perfeito, mas a atitude de quem está aceitando o sacrifício não está sendo perfeita. A pessoa muitas das vezes aceitou Jesus, mas ela vive dando brecha, ela vive dando oportunidade para esse mal voltar. Muitas das vezes a pessoa ela aceitou Jesus, ela está dentro de um templo, dentro de uma religião, dentro de uma igreja ou de algo semelhante, mas a pessoa continua, dando vazão para esse mal atuar. Será que essa pessoa ainda tem brechas abertas que precisa ser modificada e por isso continua as maldições? Aline, tira o será. E isso que você escreveu é a afirmação. Isso que você escreveu é a afirmação. A grande realidade é que nós, muitas das vezes, não queremos assumir que mesmo servindo a Deus, damos brecha para o mal trabalhar na nossa vida. O grande problema é que muita gente que está de Bíblia na mão, porque quem sabe tem um cargo lá na denominação que frequenta, ou muitas das vezes tem alguns anos que está no Evangelho, é alguém que é conceituado, alguém isso e aquilo. Então, a pessoa ela não assume que tem algumas pendenguinhas na sua vida que precisa ser resolvida. E aí o que a pessoa faz? Ela simplesmente diz, não, maldição hereditária não existe, o que eu estou sofrendo não tem nada a ver com isso, porque Jesus está na minha vida. Quando na realidade a pessoa aceitou Jesus, a pessoa frequenta uma igreja,
A pessoa não vai mais no cabaré, não vai para o prostíbulo, não vai para o bailão, não está no boteco bebendo cachaça, não está na casa de fulano, beltrano, ciclano, fofocando e fazendo coisa errada, mas lá na sua essência existem atitudes, existem comportamentos que só a pessoa, Deus e o mundo espiritual sabe que esses comportamentos é a porta para aqueles espíritos continuar encontrando legalidade para trabalhar na vida da pessoa. Escuta o que eu estou dizendo para você. Escute isso daqui. A Bíblia Sagrada mostra que o ciclo quebrou na vida de José, que foi governador do Egito, porque José resistiu o diabo que estava na vida da mulher de Potifar. Se José caísse em pecado com a mulher de Potifar, o ciclo da esterilidade continuaria acontecendo na sua vida. Davi abriu a brecha para esse mal. Eu não estou falando de um qualquer, eu estou falando do maior rei, nascido de um ato conjugal de um homem e de uma mulher que Israel já teve em toda a sua história. Eu estou falando de um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Não é um alguém que diz que é de Deus e que fala que é. Não, Davi não dizia, Davi era. E esse homem, mesmo tendo se arrependido em lágrimas, viveu os golpes da maldição hereditária na sua família. Por que ele viveu? Porque ele abriu porta para essa maldição. Ela entrou na sua família e os seus filhos não fecharam as portas. Salomão era um homem que acreditava muito em Deus, mas Salomão, a preocupação dele muitas das vezes era com a mulherada. Era com a mulherada. Teve 300 mulheres e 700 concubinas. Como diz o ditado, para dar conta de uma mulher só é um preço caro. Pensa você. Para você cuidar de uma mulher, é um preço caro, você tem que cuidar, cuida de cabelo, e cuida das unhas, e cuida do corpo dela, e é roupa, e é atenção, e é cuidado, e é carinho. Você tem que se desdobrar para você realmente ser um bom marido. De uma mulher, Salomão teve 300. 300. Fora as concubinas. Quem é concubina? Concubina é as ficantes. Quantas? 700. Ao todo, Salomão teve 1000 mulheres. Mas da onde Salomão herdou tudo isso? Da onde esse homem tinha essa loucura por mulher? Herança maligna da maldição que o seu pai abriu a porta. Seu pai abriu a porta. Teve um dos filhos de Davi, escute, um dos filhos de Davi, Aminon, que estuprou, cometeu um incesto com a própria irmã. Um dos filhos de Davi foi lá e prostituiu com a própria irmã. Absalão foi lá e matou esse irmão. De repente, esse próprio Absalão se virou contra Davi e começou a perseguir o pai para tomar o trono do pai. Você está entendendo a trevas que virou a casa de Davi? Davi que escreveu os 150 salmos, a maioria dos 150 salmos. Davi, que é um homem que aonde você anda dentro do território de Israel, é a representação da grandeza de Deus na terra. Mas o que foi isso? Abriu a porta para a maldição. E os filhos não fecharam. Salomão não fechou, ao ponto que chegou a desviar da presença de Deus e no final da vida voltou. Absalão morreu desviado, derrotado. Aminon prostituiu com a própria filha de Davi. E assim a casa de Davi virou em tormento. E os filhos não fecharam as portas da maldição. Os filhos não fecharam. Então, essa colocação que muitos fazem. Aceitou Jesus, tudo foi quebrado. São pessoas que na realidade não entendem a essência da palavra de Deus. Porque o grande defeito não está no sacrifício que Jesus fez. O defeito não está no sangue de Jesus. O defeito está em nós, seres humanos, que muitas das vezes aceitamos Jesus e continuamos dando brecha. Aceitamos Jesus e continuamos dando legalidade com as nossas atitudes e com os nossos pecadinhos de estimação. A pessoa aceita Jesus, mas lá na sua essência ainda continua carregando mágoa lá do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu tio, que o abusou na sua infância.
A pessoa aceitou Jesus, mas continua carregando mágoa do seu avô, que o espancou, que o amaldiçoou, da sua avó, que quem sabe deixou um dia lá de castigo dormindo no relento fora de casa. A pessoa, ela aceitou Jesus, mas dentro dele, dentro dela, ainda tem mágoa daquele namorado que o traiu. Ainda tem mágoa da namorada que deixou ele na mão para ficar com o suposto melhor amigo. Então, a pessoa, ela aceitou Jesus, mas dentro dele, dentro dela, ainda há alguma rapina que faz com que esta maldição venha continuar tendo acesso à intimidade da sua vida e travando as bênçãos espirituais. A pessoa, ela aceitou Jesus. O membro da família lá morreu com a doença tal, o avô morreu, o bisavô morreu, a mãe ou o pai está cometido desse problema. E ele está no mesmo caminho, mas ele tem Jesus, ele aceitou Jesus, mas volta e meia, ele está lá, você está entendendo? Tomando os seus golinhos. Não tem problema não, o que custa? O que tem? Está muito calor. Só uma cervejinha, o que tem? E vai, essas portinhas, essas raposinhas, é o detalhe para essa maldição antiga continuar funcionando na vida da pessoa. Ah, pastor, aceitou Jesus, tudo está quebrado. Mas a pessoa continua sofrendo. Na vida sentimental, a mesma herança que outros antepassados da família sofreram. Mas por que disso? Porque volta e meia tá ele e ela lá pendurado no telefone com as suas fofoquinhas, dizendo, eu não estou fofocando não, eu estou falando só para você orar, viu? É para orar, viu? E essa conversa, na mentalidade enganosa da pessoa, é apenas um pedido de oração, mas na essência, para o mundo espiritual, é fofoca, é falar mal da vida dos outros pelas costas, e isso é porta para a maldição continuar. Você consegue compreender? A pessoa já aceitou Jesus, está na fé, está na presença de Deus, né? Mas lá na essência, se puder passar alguém para trás, ele passa. Se puder enganar alguém, ele engana, ela engana. Não está nem aí. E aí, pastor? E aí, meu amigo? Que o mundo espiritual está vendo tudo. Maldição hereditária não é uma brincadeirinha que foi inventada na escola do jardim de infância. Maldição hereditária está registrada na Bíblia, que é uma praga que vai passando de geração em geração. E o que nós temos que fazer? Fechar as brechas. Você quer vencer a maldição hereditária? Não basta só aceitar Jesus. Não basta só frequentar uma igreja de crente, ou uma igreja católica, ou a igreja que quer que seja. Você tem que fechar as brechas. Porque uma vez que você resiste à maldição hereditária, não pensa que ela vai ser extirpada de uma vez por toda. Ela vai ser extirpada da sua vida, mas ela vai pairar no ar, procurando uma oportunidade para voltar a atuar na sua história. Você consegue compreender? A pessoa, ela, sabe, ela tem na família um histórico de problemas gravíssimos na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, mas a pessoa, ela acha que é só aceitar Jesus. Ela acha que é só ir para dentro de uma igreja de crente ou qualquer tipo de igreja que está tudo certo. Né? Como muitos fazem, é só entrar debaixo da cobertura espiritual do pastor, do líder religioso, que está tudo certo. E não é assim que funciona. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu quero até ler para você, eu quero até ler com você essa passagem bíblica que está aqui, ó. Olha isso daqui, para você entender como que funciona. Olha isso daqui para você ver que nada é automático. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, verso 26. Escute isso para você ver que não é automático. Para funcionar, tem que ser feita a nossa parte. Deuteronômio 11, 26 a seguir diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Está diante de nós. É para nós escolhermos. E Deus não estava falando isso daqui para os amorreus,
para os jebuseus, para os heveus, para os heteus. Deus não estava falando isso aqui com o povo da Babilônia. O Senhor não estava falando isso daqui com os filisteus, com o povo que adorava Azera, Baal, Astarote. O Senhor não estava falando com o povo que adorava a Moloque. Essa palavra foi para os filhos de Israel. E trazendo para os dias de hoje, é para nós que somos os filhos da promessa em Cristo Jesus. Que palavra? Eis que hoje, não é ontem, porque ontem já passou, e não é amanhã, porque amanhã ninguém tem certeza dele. É hoje. Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Condicional. Como que acontece isso? A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. E a maldição? A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não o conhecestes. Você está conseguindo compreender que a bênção e a maldição está diante de nós todos os dias? Eu estou vivendo na presença de Deus. Tá? Eu estou vivendo na presença de Deus. Algumas maldições hereditárias foram quebradas na minha vida e estão canceladas, adormecidas na minha vida. Por quê? Por eu estar vivendo em obediência à palavra de Deus, sem dar brecha para Satanás. Se eu, por exemplo, ao sair dessa live, eu abro uma brecha para o diabo atuar na minha vida, através da minha desobediência, através do meu pecado, quando eu abro essa brecha, todas as maldições hereditárias que estão canceladas, elas ressuscitam na minha vida. Elas são acordadas na minha vida e eu passo a viver o verdadeiro tormento. Por que que uma pessoa que está na presença de Deus, andando bonitinho, andando certinho, a vida dele, a vida dela só vai subindo? Só vai subindo, só vai fluindo ao ponto que ele e ela olha e diz assim: meu Deus, que bênção, minha vida está fluindo. Depois que eu aceitei Jesus, tem luta, tem problema, mas a coisa está fluindo. Que maravilha, está fluindo porque você está obedecendo. Aí de repente essa pessoa desobedece, resbala o pé, cai em pecado. Em questão de dias, a pessoa vai a nocaute, vai para a lona. Você olha e você diz: eu não acredito que em tão pouco tempo fulano de tal está nesse estado. Eu não acredito que em tão pouco tempo essa pessoa perdeu tanta coisa como ele está perdendo. Sabe por quê? Porque não é só o pecado que a pessoa cometeu. Aquele pecado abriu a porta para ressuscitar toda a maldição da árvore genealógica, toda a maldição que foi proferida, todas as pragas que foi cancelada através do sacrifício de Cristo, pela desobediência, tudo aquilo retorna na vida da pessoa. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Se hoje eu saio da presença de Deus, todas as maldições que foram canceladas em Cristo Jesus na minha vida, elas voltam a ter efeito, e em questão de dias, vocês me verão derrotados, detonado, totalmente detonado e irreconhecível. Irreconhecível. Você não conhece pessoas que outrora estavam na presença de Deus e hoje estão irreconhecíveis? Mas por quê, pastor? Porque não é só o pecado que a pessoa cometeu. Aquela porta que a pessoa abriu trouxe à tona novamente todas as maldições que uma vez foi anulada e cancelada. E tem pessoas que aceitam Jesus, mas continua com a porta aberta, porque volta e meia está ele e ela na prática dos pecadinhos de estimação, na prática dos pecadinhos antigos, daqueles pecadinhos que a pessoa pratica e depois diz: o que que tem? O que que tem? Ah, Deus não é tão radical assim não. Deus conhece o meu coração. É por isso que é pecado, porque ele conhece o coração do ser humano e ele já determinou na sua palavra o que é certo e o que é errado. Já viu a pessoa sempre arruma uma vazante com aquela conversa de Deus conhece o meu coração? Meu amigo, a maldição não quer saber do teu coração. A maldição quer saber de uma porta aberta para ela entrar. Ah, Deus conhece o meu coração. E daí?
E daí que Deus conhece o coração? Você abriu a porta, mesmo Deus conhecendo o coração, a praga vai entrar e vai detonar. Você está entendendo? Como diz aqui a Irani Gomes, né? Tem gente que pensa que Deus usa varinha mágica. Não existe mágica no Evangelho. Existe obediência. Não existe mágica no Evangelho. Existe obediência. Você está entendendo? É verdade, Kelly. Aí está o engano, né? Do que tem. O que tem? Deus conhece o meu coração. Deus sabe da minha sinceridade. E daí, meu amigo? Tem muita gente sincera no inferno nesse momento. Tem muita gente sincera ardendo em chamas nesse momento. Não é simplesmente a nossa sinceridade, o nosso coração, é a nossa obediência. Se nós queremos que a maldição hereditária seja quebrada, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Renunciar às nossas vontades e deixar com que a vontade de Deus predomine e prevaleça na nossa vida. Então, se você me pergunta, pastor, o que eu faço para a maldição hereditária ser quebrada? Obedeça a palavra de Deus. Não simplesmente aquilo que é conveniente. Não, obedeça a palavra de Deus. Obedeça o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é religiosidade. Religiosidade não ajuda ninguém a sair de maldição. Pelo contrário, a religião é a própria maldição. Não é religiosidade. Religiosidade é uma das maldições para prender a pessoa no jugo e na escravidão do medo. Não é religiosidade, é obediência ao Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas que foram escritas no Novo Testamento, é essa obediência que traz a porta que fecha a maldição e não deixa ela fluir em nossa vida. Você quer viver em novidade de vida? Você quer viver livre de tudo aquilo que te oprime, que te amarra, que te atormenta, toda a herança de enfermidade, de doenças, de desemprego, de problema sentimental, de problema espiritual? Quer vencer tudo isso? Fecha a porta da desobediência. Passe a obedecer o Evangelho, a obedecer a palavra de Deus. E automaticamente a maldição não terá efeito na sua vida. Que mais, pastor? Renuncie à sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, na nossa vida. Você está entendendo? Deixa eu ver aqui o que a Jane está dizendo. É verdade, pastor. Uma irmã da igreja tinha um espírito tal e está livre. E só foi terminar com o casamento, saiu da igreja, agora está na prostituição. A situação, hein? Estava na igreja, tinha família, tinha tudo, e agora está por aí, né? Vivendo na prostituição. Mas o que é isso? Maldição hereditária. Se você for pegar, quem sabe, a história da árvore genealógica da família, tem históricos assim, né? Quem sabe não de prostituição, mas de pessoas que sofrem nessas áreas também. Vamos lá. Você conseguiu compreender o que fazer para vencer a maldição hereditária? Pastor, o que eu tenho que fazer? Vou repetir. Obediência à palavra de Deus. Não tem remédio, não tem mágica. Pastor, e se um pastor fazer uma campanha comigo? Vai ser muito bom. Mas não adianta nada ele fazer uma campanha com você e ao cabo da campanha você continuar desobedecendo. A campanha não vai valer de nada. O que pesa diante de uma quebra de maldição é a palavra obediência. O que vai pesar na vida de um homem e de uma mulher que quer viver a quebra da maldição hereditária é a sua obediência. Siga o exemplo de José, que governou o Egito. José quebrou o ciclo da esterilidade na família porque ele venceu o demônio da prostituição. Quando ele venceu aquele demônio, o ciclo foi quebrado. Tá, pastor? E Davi? Davi não venceu e a porta se escancarou e toda a sua casa viveu o tormento. A base para vencer é obediência ao Evangelho. Obediência à palavra de Deus. Obedeça o Evangelho. Pastor, por que o senhor bate tanto na tecla do Evangelho? Porque nós seguimos o Evangelho. Nós somos o povo do Evangelho. Nós somos a igreja do Evangelho.
E quem realmente diz que nós não temos que seguir o evangelho é porque essa pessoa não acredita em Jesus. Porque Jesus é a base do evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois vem as cartas, né? Vem as cartas que foram escritas pelos apóstolos, que segue como exemplo, que segue como base doutrinária ou algo semelhante, mas a regra de fé é o evangelho. Jesus é o evangelho. E se eu quero vencer, eu tenho que obedecer o evangelho. Fora do evangelho, não existe quebra de maldição. Você pode fazer o que for, a maldição vai predominar. Guarda o que eu estou dizendo. Muita gente já aceitou Jesus, mas continua com os mesmos problemas. Os mesmos problemas da época que não tinha aceitado. Por quê? Porque embora aceitou, a pessoa vive abrindo porta para o mal atuar contra a sua vida no tocante aos pecadinhos de estimação, as práticas que desagradam ao Espírito Santo de Deus. Compreendido? Deu para você entender? Eu quero orar por todos que estão aqui nesse momento. Todos. Todos. Independente do problema que você venha a ter, eu quero orar por todos. Antes de fazer uma oração, nós vamos terminar aqui daqui 5 minutinhos, eu quero fazer uma pergunta. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém que quer fazer uma colocação, até mesmo contra aquilo que foi pregado, dizendo, pastor, eu não concordo com isso. Escreva aí, que nós vamos aqui, né, tentar chegar a um denominador comum. Tem alguém? Tem alguém? Escreva aí na linha do tempo. Lembrando, gente, você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para cima para nós rompermos o algoritmo em o nome de Jesus. Obrigado, Ivete Barbosa Oliveira Silva, novo membro do canal. Seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe grandemente. E você que não é membro deste canal, seja membro, tá? Quando terminar essa live, entra na página principal, clique ali no botão, no link Seja Membro e se torne membro desse canal, que nós estaremos orando por você e pela sua família. Tem alguém? Eu queria saber se a maldição hereditária ela vem pela genética, porque eu sou filho adotivo. A maldição hereditária ela acontece de várias maneiras. Mas, em regra geral, a maldição hereditária vem do berço que nós somos ensinados. Tá? Ela vem do berço que nós somos ensinados, ela vem da onde nós somos doutrinados. Tá? Então, se você é adotivo, a sua família foi quem te adotou, foi quem te ensinou a falar, foi quem te deu comida, foi quem te higienizou quando você era criança, foi quem te guardou e te protegeu quando você ainda era inocente. Então, é ali que está a tua árvore genealógica. Tá? É ali que está a tua árvore genealógica. Você foi adotado? Foi adotado. Então, é ali que está a tua árvore genealógica. Por mais que você conheça os teus pais biológicos ou algo semelhante, mas a tua árvore genealógica está em quem te criou. Prova é que Jesus, dentro da árvore genealógica, José está na árvore de Jesus, e não Maria. E Jesus não tinha sangue de José. Mas por que está na árvore? Porque foi José que o educou, foi José que o criou, foi José que o ensinou. Você consegue compreender? Então nós precisamos abraçar aqueles que fazem parte da nossa árvore genealógica, avaliar, estudar o histórico dessas pessoas e automaticamente fechar as brechas. Por exemplo, se no histórico da tua família tem o problema e o vício de bebida, você tem que evitar ambientes de bebida, você tem que, não, eu não tenho esse problema, fulano de tal tem, mas eu não tenho, você tem que tomar cuidado. É por aí que começa. Muita gente quer pagar para ver e acaba se estrepando. Fulano de tal lá teve um problema, minha família inteira tem problema de traição na família, isso, aquilo, mas eu não. Eu sou muito honesto, eu sou muito justo, isso, aquilo. Cuidado. Cuidado que Satanás lança um prato para você lá e quando pensa que não, a pessoa está todo lambuzado. Mas por quê? Porque pagou para ver. Nós temos que tomar cuidado, estudar a nossa árvore genealógica e ver os pontos fracos da nossa família, os pontos fracos da nossa árvore, para que a gente não venha cair nisso. Minha família inteira foi da macumba, foi do feitiço. Minha família inteira serviu os espíritos do diabo, mas eu não, eu sou muito cheia, eu sou muito cheio de Deus e eu não gosto disso. Cuidado. Cuidado com essa arrogância, para que quando pensa que não, está lá, envolvido no batuque, porque os espíritos hereditários vão trabalhar em cima disso.
Nós não podemos viver essa vida embasado em uma arrogância e um sentimento de prepotência. A humildade ainda é a maior virtude dos humildes. Humildade. Para vencer a maldição hereditária, humildade. Tá? As doenças, os problemas e tudo isso nós precisamos vencer em nome de Jesus. Olha aqui, ó, deixa eu ver aqui. Pastor, eu perdi um irmão com a doença sem cura, irmão e sobrinho assassinado, sobrinho com morte muito bruta. Isso é maldição? Com certeza. Você vê que não é histórico de uma pessoa só. São vários que morreram, né, de mortes brutais, de morte terrível. Né, morte agonizante, né? Então isso aí é algo para você já começar a avaliar nessa árvore genealógica da família e começar a orar, pedindo para Deus livrar você e que esse ciclo venha a ser quebrado daqui para frente na vida dos seus filhos. Porque nós temos essa autoridade de quebrar o ciclo da maldição, como José quebrou. Nós temos essa autoridade de quebrar esse ciclo da maldição hereditária. Tá bom? Eu vou orar para você. Eu vou orar para você nesse instante. Vou orar pela sua família. Gostaria de pedir a todos que estão aqui que orassem comigo nesse momento e que você... olha, pessoas dizendo que na minha família tem maldição de várias áreas, isso, aquilo. Então, avalia, cuide e saiba que a arma para vencer a maldição hereditária é a obediência à palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Não entendi. A maldição que não era hereditário é falado como quebrar a maldição. Eu que não entendi a sua colocação. O que você quer dizer? Deixa eu ver. Não entendi. A maldição que não é hereditário é falada. Como quebrar a maldição? Não entendi. Talvez eu estou lendo errado. Eu vou tentar ler de volta. A maldição que não é hereditário é falada. Como quebrar a maldição? Eu não entendi. Gente, tenta me ajudar aí. Tenta me ajudar, porque eu não estou conseguindo interpretar o texto que foi escrito. Não estou conseguindo. A maldição que não é hereditário é falada. Como quebrar a maldição? Não entendi. Não estou conseguindo interpretar esse texto aqui. Me ajuda aí. Tenta escrever novamente. Maldição falada por avós. Eu expliquei as duas maneiras que acontece, né, para a maldição acontecer. A pessoa quer saber sobre a maldição lançada. A maldição lançada é o que eu disse. A maldição lançada, muitas das vezes ela está funcionando na vida da pessoa. Por quê? Porque foi aberta uma porta de desobediência lá atrás, como eu expliquei. E essa porta de desobediência foi aberta e a maldição entrou. Outros que não desobedeceram, mesmo a pessoa amaldiçoando, a maldição não funciona. Pastor, e como quebrar essa maldição agora? Tanto a maldição proferida, como a maldição que vem da árvore genealógica, a maneira de quebrar é obedecendo 100% o evangelho de Jesus. É a obediência ao evangelho que vai quebrar a maldição. Tanto as que foram proferidas, como aquelas que nós herdamos pela árvore genealógica. Todas são quebradas pela obediência. Deu para entender agora? Pastor, e aquela ó, tem gente que está se sentindo mal ali, ó, pessoas que estão passando mal. Nós já vamos fazer uma oração. Tem gente que está passando mal. No começo o senhor falou da maldição falada. Exatamente, a maldição proferida. Tanto a maldição proferida pelos pais, pelos avós, como a maldição da árvore genealógica, todas elas são quebradas pela nossa obediência. Tá? Todas elas são quebradas pela nossa obediência. Agora eu consegui entender. Obrigado, P, né? P, é o codinome ali, né? Obrigado. Tanto a maldição hereditária, né, que vem da árvore genealógica, como a maldição proferida em palavras, são quebradas pela obediência. Por quê? Porque ambas estão prevalecendo na vida da pessoa por causa da desobediência. Obrigada, Eli Camargo. Deus te abençoe. Está lá em Portugal. Novo membro do canal. Que Deus te abençoe. Seja bem-vinda, viu? Que Jesus te guarde e te abençoe sempre. Você é presente de Deus em nosso meio, viu?
Você conseguiu compreender? Tanto a maldição proferida, como a maldição da árvore genealógica, todas elas só prevalecem na vida de uma pessoa por causa da desobediência. Lá na infância, ela entrou porque a criança foi desobediente. E na fase adulta, pastor, por que continua prevalecendo? Por causa da desobediência. Fecha a porta da desobediência, passe a obedecer a palavra de Deus e você vai ver que todas as maldições serão quebradas. Todas. Tá, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Você aceitou Jesus e a maldição continua prevalecendo? Aceitou Jesus e a maldição continua prevalecendo? O problema não está em Jesus. O problema não está no sacrifício da cruz, porque Jesus e o sacrifício, ambos são perfeitos. O problema está onde? Em nós, que precisamos avaliar aonde estamos abrindo brechas para esse mal atuar na nossa vida. Compreendido? Deu para entender? Quebrar a maldição falada, exatamente, como é o que eu acabei de dizer. Como quebrar? Fechando a porta. Fecha a porta. Fecha a porta para a desobediência. E todas as maldições serão quebradas. Tanto as maldições proferidas, como as maldições herdadas pela árvore genealógica. Todas serão quebradas. Não existe maldição na vida de um homem e de uma mulher que obedece o evangelho. Não existe maldição que prevalece na vida de uma pessoa que obedece o santo evangelho do Senhor Jesus. Pastor, da minha família, os homens morrem no vício da bebida. Tenho orado sem êxito, me oriente. Sônia, você, partindo de você, quebre essa maldição, tá? Quebra essa maldição, obedecendo o evangelho 100%, tá? Obedecendo o evangelho 100% e automaticamente faça campanhas de oração para que o Senhor venha ter misericórdia e também quebrar essa maldição na vida dos seus familiares, mas precisa da atitude deles, tá? Precisa da atitude deles. É complicado que nenhuma família aí, esposa, não deixa a brecha e o esposo deixa. Mas veja bem, a partir do instante que você fecha a porta, você está fazendo por você. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nossa vida. E quando nós mudamos a nossa vida, o mundo muda diante da nossa vida. Tá? Se a minha vida está mal, o mundo pode estar colorido do jeito que for. Não vai ter sentido nenhum, porque a minha vida está mal. A minha vida estando mal, o mundo pode estar colorido como for. Não vai adiantar nada. Agora, se eu estou bem, o mundo pode estar mal, mas eu estou bem interiormente. E aí eu terei forças para ajudar outras pessoas. Então, mesmo que o seu esposo anda dando brecha, dando lugar para o maligno, você não pode dar. Mesmo que a sua esposa dá lugar para o maligno, você que é o marido não pode dar. Continue fechando as brechas, porque você é o princípio de toda a quebra de maldição na sua família. Você é o princípio de toda a quebra de maldição na família. Seja você a coluna para trazer essa quebra de maldição em toda a família, vivendo em obediência. Tá bom? Obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui no canal. Obrigado mesmo. Eu vou orar por vocês agora nesse momento. Vou orar por vocês e gostaria que você, que está me acompanhando, pegasse lá um copo com água. Esse copo com água é a representação da própria unção de Deus. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha o que a Eliane Martins escreveu. Isso aqui é muito sério, gente. Eu estou dizendo para vocês que nós precisamos observar a nossa árvore genealógica para nós entendermos como funciona o mundo espiritual em cima da desobediência. Pastor, meu pai teve problemas com bebida. Meu irmão, teve, eu tive e agora meu filho tem. Você consegue compreender? O pai teve problema com bebida, a irmã Eliane e o irmão, ambos tiveram problema com bebida, e agora o filho dela, que já é a terceira geração, está com problema com bebida. E se ela, quem sabe, for puxar na memória, quem sabe o avô dela também teve problema com bebida, e essa hereditariedade maldita está vindo até a quarta geração. Está vindo até a quarta geração. O avô, o pai
ela e agora o filho. E como quebrar isso, pastor? O ciclo pode ser quebrado, e vai ser quebrado com certeza, através dela, que vai também orientar o filho, e essa maldição será quebrada em nome de Jesus. Mas nós precisamos olhar e avaliar nossa árvore genealógica, avaliar as palavras que nós ouvimos lá na infância, e diante de tudo isso, quebrar com a nossa obediência. Não tem mágica, tá? Não existe mágica, não existe... o pastor tal, o reverendo tal falou que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo, escuta o que eu vou te falar. Eu não sou o exclusivo, né? Eu não sou o exclusivo no tocante a pregar sobre isso. Mas eu te falo com toda a precisão e garantia. Você pode fazer o que falarem para você fazer. Se a base não for a obediência ao evangelho, tudo se torna perda de tempo. Tudo. Tudo se torna perda de tempo. Podem te aconselhar a fazer uma lista de vou te ensinar aqui você fazer 10, 12, 20 coisas que você tem que fazer para quebrar a maldição. Se a base não for a obediência ao evangelho, tudo que for te passado não vai adiantar em absolutamente nada. Porque é a obediência ao evangelho que fecha a porta para a maldição hereditária, quer seja de palavras ou quer seja de árvore genealógica, não ter mais efeito na nossa vida. Essa é a grande realidade. Essa é a grande verdade. Obediência. Quando nós obedecemos, a renúncia vem caminhando junto com essa obediência. A obediência, a renúncia, o fazer a vontade de Deus. Pegou o copo com água? Pegou o copo com água? Pastor, como se quebra, desligando de santos? Esses santos que você está dizendo são os bonecos de barro? Boneco de barro? Boneco de barro é uma maldição tenebrosa. É uma maldição das trevas, é a maldição da idolatria. Olha o grande apóstolo Isnaldo, satisfação, apóstolo. Vamos fazer uma live junto aqui, trazer uma palavra forte para a alma das pessoas. Que Deus abençoe o senhor, viu? E todo o ministério. Deus abençoe. Obrigado, viu? Você conseguiu compreender? A base é a obediência à palavra de Deus. Já pegaram a água? Nós vamos fazer uma oração, vamos marcar com o apóstolo Isnaldo para semana que vem fazermos uma live, comentando também sobre esse assunto. E eu sei que Deus estará honrando você, sua casa e toda a sua família. Tá bom? Pegou o copo com água, eu vou fazer uma oração consagrando essa água. Você vai tomar essa água e com certeza Deus estará te honrando. Objetos de idolatria é porta para maldição. Objeto de idolatria, patuá que você recebeu da macumba, livro de São Cipriano, livro de magia, revistinha de simpatia, horóscopo, tudo isso são portais para trazer a maldição espiritual. Cuidado com isso. Faça uma faxina na tua casa e tira isso daí de dentro. Joga esses bonecos de barro fora, porque isso daí é trevas. O único digno de ser adorado é Jesus Cristo. Cosme e Damião. Isso aí é terrível, hein? Terrível. Terrível, terrível, terrível. Tem o irmão deles, né? Cosme, Damião e Daum, né? Que são muito usados aí nessas religiões que tem por aí para atrapalhar a vida das pessoas. Deixa eu orar por você pela água. Vamos orar. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração. Eu quero apresentar a vida de todos os que estão orando conosco aqui agora. Abençoe o lar, a casa, a família, a vida dos filhos. Quebra a maldição hereditária no casamento. Quebra a maldição hereditária, meu Deus, da vida dessa pessoa agora, nesse instante. A maldição das doenças, a maldição da miséria, a maldição, meu Deus, que está na vida sentimental, a maldição espiritual. Nós agora desligamos na terra e no céu todas as pragas que têm atrapalhado a vida dessa pessoa. Que seja repreendida em o nome de Jesus e que todos venham ser visitados, abençoados pelo Deus Criador dos céus e da terra. Senhor, em o nome de Jesus, olha para esse homem, olha para essa mulher que está orando conosco aqui agora, pedindo a libertação do vício, que seja agora livre de todo mal, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor que enriquece sem trazer dores, alcance teus filhos e as tuas filhas agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém, e eu concordo em o nome de Jesus. Está ungido a água, está consagrada.
Pode tomar. Tome da água que já está consagrada. Em o nome de Jesus. Tome e pode ter certeza que a bênção de Deus já está na sua vida. Vocês conseguiram compreender a questão de como quebrar a maldição, tantas as maldições proferidas, como as maldições que vêm da árvore genealógica. Vocês conseguiram compreender? Conseguiram? Deu para entender? De 0 a 10 aí, qual o nível de entendimento que você teve? Deu para compreender a mensagem, a explicação? Compreendeu tudo? Tudo certo? Tudo certo? Deus abençoe a todos vocês. O número da conta do ministério está aí na linha do tempo. Número do Pix também, número do meu WhatsApp. Faça a sua parte. O Senhor vai estar honrando. Dessa terra, a única coisa que nós vamos levar são as boas ações para com o nosso semelhante. Então, ajude, porque com certeza o Senhor estará honrando a todos, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela sua atenção e até amanhã. Em nome de Jesus, não esquecendo de se inscrever no canal. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até amanhã, em o nome do Senhor Jesus. Beijo da sua alma.